Olá, a paz de Cristo. Esse vídeo vai ser um acréscimo para as pessoas que estão estudando comigo sobre Judá e Efraim, sobre a restauração do reino de Israel, por intermédio das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, com respeito a Judá e Efraim, sendo os judeus e os gentios, a casa de Israel. Esse vídeo é um acréscimo. Agora você vai poder entender profecias que normalmente as pessoas não entenderiam sem conhecer essas coisas que Paulo conhecia. E Paulo escreve nas suas epístolas. Eu vou deixar aqui uma profecia para você ver como as profecias que falavam lá, os profetas, eram a nosso respeito, a respeito dos judeus também. Ou melhor dizendo, a respeito dos judeus e a nosso respeito também. Porque primeiro Jesus veio, a salvação veio dos judeus para buscar a plenitude dos gentios. Zacarias 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa palavra aqui, os apóstolos, eles colocam quando Jesus entra em Jerusalém, literalmente aqui, cumprindo essa passagem. E aí eles colocam só essa passagem e não colocam o contexto todo, porque você já imaginou se todas as vezes que os apóstolos fossem colocar um texto dos profetas na sua epístola e tivesse que explicar todo o contexto, que tamanho que ficaria o evangelho ou a epístola? Por exemplo, já imaginou se toda vez que Paulo citasse um texto em Romanos, 1 ou 2 versos dos profetas, e fosse ter que explicar todo o contexto, já imaginou o tamanho que viraria essa carta? Ficaria maior que o livro do profeta Isaías. E isso seria não somente cansativo para ele, para nós, como também desnecessário. Porque quando Paulo pega um verso, Pedro, Tiago, qualquer outro, e aplica ele na sua carta, isso não quer dizer de maneira nenhuma que esse verso foi descontextualizado, ou que eles não conheciam o contexto, ou abandonou. Não, quer dizer que é um verso chave, um resumo, tendo em vista que eles provavelmente queriam que você olhasse para todo o contexto, se lembrasse, aqueles que leem se lembrasse, ou aqueles que não leem fosse buscar o contexto e entender. Então olha o que diz no contexto desse texto, quando Jesus entra num jumentinho: Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Por que apareceu Efraim e Judá aqui? Jerusalém, falando a respeito de Judá. Porque Efraim aparece em muitas das profecias. Se você não entende sobre Efraim e Judá, os dois reinos de Israel, Efraim sendo a plenitude dos gentios, governando sobre as 10 tribos, você nunca vai entender o porquê Deus fala tanto de Efraim. Você vai pensar que é uma tribo que, na verdade, não dá para entender. Simplificando, não dá para entender o que vai se suceder aqui. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra, aquele que vai vir montado num jumentinho. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim, é o Espírito falando, Espírito de Cristo. Começou a falar para os filhos de Sião. Porque para mim, curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Entende essa linguagem? Deus pegou Judá, Jesus ia vir pegar Judá e curvar eles como um arco. E ia colocar Efraim por flecha,
enchi ele de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião. Quem são os filhos de Sião? Judá e Efraim. Contra os teus filhos, ó Grécia, Roma. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. Continuando, depois eu volto aqui nesse verso. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião. Aqui já está o arrebatamento. E as suas flechas, Efraim, os gentios, sairão como relâmpago. Da onde? Do arco, Judá. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Por isso que está falando do arrebatamento. O Senhor dos exércitos os protegerá. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. Irmão, linguagem muito figurativa aqui. Eu já peguei mais ou menos o que significa isso, mas não vou falar tudo de uma vez. Verso 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, falando de Judá e Efraim. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. O que eu quero destacar é o seguinte. Verso 13. O Espírito de Cristo falando. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Ou seja, Jesus ia vir pegar Judá, curvar como um arco, encher ele de Efraim e começar a lançar. Essas flechas que Jesus ia lançar ia ir como fogo contra os filhos da Grécia, Roma. E te porei, ó Sião. Sião é Judá e Efraim. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. Esse valente é Cristo. Essa espada está representando Judá e Efraim, que vão falar da palavra de Deus, espalhando justiça por toda a terra. Agora olha a linguagem de Jesus. Jesus querendo mostrar que Judá e Efraim são um, ele usa a linguagem figurativa, uma metáfora, figurando Judá em um arco, Efraim como flechas. Você já sabe agora quem que é Judá e Efraim, né? Vê bem que uma flecha, ela não pode se gloriar contra o arco e nem o arco contra a flecha. Porque a flecha, ela só tem poder de ataque quando lançada pelo arco. Mas o arco, sem as flechas, não tem poder de ataque, de maneira que um não pode se gloriar contra o outro. Aqui, Jesus está mostrando que um precisa do outro. Judeus precisam de gentios e gentios precisam de judeus. E ambos precisam do arqueiro. Se a flecha vai ser lançada como relâmpago, vai ser pelo arco, sim. O arco pode se gloriar no arqueiro, a flecha também, mas é o arqueiro que vai ter que pegar o arco, fazer a força, mirar e lançar a flecha. A flecha vai pegar poder de ataque quando lançada pelo arco. O arco vai ter poder de ataque porque tem a flecha e os dois vão conseguir alcançar o propósito porque tem o arqueiro. E Deus querendo mostrar que Judá e Efraim são um, ele figura os dois como a espada de um valente. Uma espada só, Judá e Efraim. Toda essa linguagem vai aparecer em Apocalipse, no primeiro cavaleiro, que é todo de branco, o qual tinha uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Não é o inimigo esse. Ele tem um arco, mas não tem as flechas. Não tá, lá em Apocalipse não fala das flechas. Apocalipse é um livro simbólico, na maioria da parte. Por que não fala das flechas? Depois, esse cavalo volta a aparecer em Apocalipse 19 com mais detalhes. E sai uma espada da boca daquele que está montado no cavalo. Aí está Judá e Efraim. E outra, esse cavalo, o qual ele está montado, também fala a respeito de Judá.